Não era tanto. Lembro bem do que eu senti. Minhas meninas. Mas eu me apeguei no que Deus me falou ao meu respeito. Canta comigo. E eu que não tinha mais nada. Juliana Tenda, dona de muitos edifícios. Bom dia, muito bom dia mesmo, né? Hoje mais do que outros dias. Um ótimo dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Maiara. Bom dia, Andresa. Paz do Senhor, Andresa. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Ah, esse não é lindo. Juliana disse que é o hino dela, vice. E hoje é o dia dela. Águida, bom dia. Mas ainda bem que Deus era o autor. E a obra que foi, Ele mesmo assinou. Tudo era certo. Bom dia, Rosana. Bom dia, Carol. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? A gente tem pouco tempo hoje de novo. Eu estou adaptando minha rotina. E para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer, eu preciso ter essa disciplina. Alex entrou na live. Eu preciso ter essa disciplina acerca dos horários. Mas vai dar certo. Amanhã, 6 da manhã, é que a gente vai fazer a live. Vai dar certo, sempre dá. Como eu, projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Levanta a mão e pega a palavra, vai! Uma palavra liberada da vontade. Amém, amém, Rosana. Amém, Sheila. Amém, Miriam. Amém, Evelyn. Eveline. Amém, Jerusa. Amém, Thaisa. Amém, amém, Rosana. Amém. Uma palavra liberada. Bom dia, Marcele. Vocês que são, Rosana, um presente pra minha vida. A gente tá aqui pra crescer juntas. Maia, mulher. Maia tava achando ruim uma hora de live, mulher. Bom dia, Maria. Como é que você tá? Bom dia, Alexandra. E eu que não tinha mais nada além de uma palavra. Hoje eu tô tão pentecostal, vice. Eu abri esse hino, eu acho que só porque Jesus queria que Juliana Tenda escutasse ele. Mas eu tô querendo escutar um corinho de fogo, sabe? Ai, Jesus. Ontem era o quê? Umas 10h30 da noite. Amém, Carmen. É verdade. É verdade, Caroline. Meu Deus. Foi. Foi pra tu, Juliana. Ontem eram umas 10h30 da noite. E eu estava escutando um corinho de fogo, tão de fogo. Mas tão de fogo na minha cozinha. Carlos ficou rindo. Carlos é uma graça, vice. Isso aqui é pra quem ainda não conhece, vai passar a conhecer. Depois dessa, a gente ora
tem o presente de Juliana hoje e a gente entra na palavra, tá bom? Geralmente quando é cedo assim, as pessoas não conseguem entrar tão rápido. Por isso que tá baixinho hoje. Mas quem não conseguir entrar agora, assiste pelo YouTube. Quem precisa ouvir o que Deus tem pra aqui hoje, agora vai ouvir. Tá escutando? A playlist de milhões. Bom dia, Renata. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Elizabeth. Paz do Senhor. Sinta eles agora. E é uma espada de fogo. Meu Deus. Aqui tem glória. Vamos sim, vamos estar apresentando o casamento de Andresa. Em nome de Jesus. Amém, Renata. Essa letra, meu Deus, eu cresci ouvindo essa playlist. Muralhas de fogo. Bom dia, Dani. Daniele Rocha, pregadora. Semana que vem te prepara, viu? Assinando vitórias. Ziane, te prepara também, vice Ziane. Semana que vem a gente vai organizar os horários. Em nome de Jesus. Oh, glória! Bom dia, Priscila! Beijo, Priscila, tu tá bem? Vamos sim. Tem anjos auxiliando um homem de branco que está decretando a vitória de alguém. Esse alguém pode ser você, receba poder que do alto vem. Abre a tua boca, meu Deus. Foi Deus que te trouxe aqui, você não vai sair sem Ele te abençoar. Fogo na igreja e tem brasas vivas aqui no altar. Tem anjos que estão levando as brasas e chegando aonde você está. Meu Deus, porque senão aqui você vai se queimar. É anjos, fogo e glória, é a presença de Jeová. Oh, glória! Jesus é bom estar aqui. Glória a Deus. Amém, Zailma, que está decretando a vitória de alguém. Esse alguém pode ser você. Receba poder que do alto vem. Abre a tua boca. Amém, Ana. Eu tô tão rouca, minha gente, que eu não sei como é que vai ser hoje no círculo de oração. Mari, minha irmã. Ai, Senhor. Aqui no altar tem anjos que estão levando as brasas e chegando aonde você está. O inimigo cuide logo em fugir, porque senão aqui você vai se queimar. É anjos, fogo e glória, é a presença de Jeová. Aqui tem. Meu Deus. O assembleiano, né? O assembleiano, minha filha, uma vez assembleiano, sempre assembleiano, não tem como. A gente pode até mudar de denominação no meio do percurso, mas uma vez assembleiano, olhe, sempre assembleiano. Eu vou, senão eu não paro mais nunca. Mas só mais uma, né? Só mais uma. Vai recebendo, visto que Jesus fala no meio dos louvores. Eu também, Maria. Vai recebendo.
Café com Glória. Amanhã também. Filho, eu já te vi. Sei como estás. A palavra eu não mudo. O que eu falei acontecerá. E por que entristeces o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega, o verão chega. Meu Deus. Quando Abraão clamou do altar, eu respondi. Quando Daniel, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu desci lá. Quando José foi vendido, eu encontrei. É Jesus perguntando pra você: o que é que eu não posso fazer? Onde é que eu não posso entrar? Meu Deus. Quando Israel se viu aflito, eu não mudo. Meu Deus. Eu não mudo. Aleluia. Eu não mudo. Ele está dizendo a você: minha filha, eu nunca mudei. Por que é que você acha que eu não vou fazer? Por que é que você acha que eu não vou chegar? Por que é que você acha que eu não vou entrar? O que é tão difícil que eu não posso fazer? Qual é o quadro que eu não posso mudar? Meu Deus. Quer desesperar, não é? Dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer. Mas Deus manda dizer: eu sou o dono da glória. O tempo é dele. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou, eu lá cheguei. Meu Deus, medita nessa letra. Jesus está trazendo resposta nessa manhã. Oh, glória a Isaílma. Jesus é responsável. Glória a Deus. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Se viu aflito, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim, olha para mim. Eu não mudo. Meu Deus. Passou não, Mari. Tá muito cedo para beber água. Meu Deus, Carmen, glória a Deus, Carmen. Jesus é bom, Ele é fiel, Ele está aqui. Glória a Deus. É chegado o momento, vou te responder. Todo esse silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Meu Deus, bom dia, Fabiana. Marque a hora e os minutos também. O relógio dele não para. E na hora marcada, tua vitória vem. Tem um relógio trabalhando e trabalhando. Fique na posição. Não saia não. Não saia da posição não. Que quando o relógio bater no tempo dele para tua vida, tu tem que estar no lugar. Eu vou falar com ela, Priscila. Tava lembrando dela ontem à noite, mas na correria não consegui mandar mensagem. Eita, Maria. Amém, Welita. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu não mudo. Amém, amém, Alexia. Boa, muito bom. Filho, nunca mudei. Eu não mudo.
Bíblia aí. Em João, capítulo 14. Só glorificar que a vitória virá, eu não mudo. Glória. Aleluia. Vamos orar, minhas meninas. Nessas orações, apresentando umas às outras em oração. Eu apresento a tua vida, tu apresenta a minha. E a gente ora por nós mesmos e pela nossa casa, apresentando umas às outras. Juliana está nervosa, eu não estou esquecida. A gente vai orar. E a gente vai... Eu vou entregar o presente de Juliana, né? O Elita disse, eu com minhas 2 Bíblias, coisa boa. O Elita ontem chegou pra ela as camisas dela e a Bíblia, não foi? Coisa mais linda, meu Deus. Continuem orando por esse projeto, minhas meninas. Quem começou a boa obra é fiel. Ele é fiel. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui nesse momento na Tua presença, Jesus, para Te agradecer pela vida de cada uma das meninas que estão aqui, para Te agradecer pela minha vida, para Te agradecer pela minha casa, pelo meu casamento, pela minha saúde, Jesus, e já Te agradecendo por tudo isso na vida das minhas irmãs que estão em tantos lugares espalhados desse Brasil, Jesus, e até fora dele ouvindo essa live. Tu és o Deus que conhece. Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que sara feridas, Tu és o Deus que acalma a tempestade do coração, Tu és o Deus, Jesus, que faz com que a gente descanse mesmo em meio às tempestades da vida. Jesus, e se a gente tiver a Ti, é o suficiente. E às vezes a gente quer tantas coisas e ter a Ti é o suficiente para a gente vencer. Traz a nossa consciência, Jesus, que coisa boa é Te ter. Que coisa boa é Te servir. Fala conosco nesta manhã, Jesus, na Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade. Tua palavra é o suficiente. Tua palavra é poder. Tua palavra é ânimo. Tua palavra é vida. Tua palavra, Jesus, é resposta. Tua palavra é cura. Tua palavra, Jesus, não engana, não mente. O Senhor não procrastina. Oh, Jesus, Tu entra onde ninguém entra. Tu desfaz os embaraços, Tu organiza as vidas desorganizadas. Tu coloca todos os pontos, Jesus, em seus devidos lugares. Tu és o Deus que faz. Traz a nossa consciência e a nossa alma que Tu ainda faz, Jesus. Quando a gente não entra, Tu entra. Quando a gente não faz, Tu faz. Jesus, que a gente possa sentir a alegria da salvação. Independente das circunstâncias, a alegria da salvação. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda os nossos. Jesus, prepara o Teu melhor para o nosso evento de novembro. Está em Tuas mãos, Jesus, e eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Jesus, vão chegar mulheres ali, Jesus, quebradas, precisando ser levantadas, precisando ser erguidas. Oh, Senhor, e eu sei que Tu já estás lá. Guarda a nossa vida, guarda os nossos e fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Minhas meninas, para meditação da nossa querida Juliana Tenda, dona de muitos edifícios. Juliana, cadê tu, mulher? Vamos orar sim, Jácia. Hoje, Slaine. Cadê Juliana? Pronto. Oi, Lita, paz do Senhor. Para a meditação de Juliana hoje, que hoje é o aniversário dela. Viu? Hoje é o aniversário de Juliana. Felicitem ela. Sim, já tem data, Maria. Já tem data para o evento de março. E o evento de novembro tem 5 vagas abertas para quem ainda quiser se inscrever. E aí, você pode entrar em contato comigo e já fazer tua inscrição. Para a meditação da nossa querida Juliana Tenda, dona de vários edifícios, Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim:
Aqui fala no plural, mas eu vou ler ele adaptando ele no singular, porque é para Juliana hoje, tá bom? Se você obedecer em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprir fielmente todos esses mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, a colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecer ao Senhor, seu Deus, você receberá as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. E a todo lugar que forem e em tudo o que fizerem, serão abençoados. O 6 novamente. A todo lugar que Juliana for e em tudo que Juliana fizer, será abençoado. Ela será abençoada. Mas existe uma condição no versículo 1. Existem promessas que são condicionais. Existem promessas incondicionais e existem promessas condicionais. As promessas de bênção de Deuteronômio 28 é condicional à tua posição. Existe uma palavra liberada sobre a vida de Juliana que o Senhor vai cumprir se ela não sair do lugar. Ele está dizendo assim: se você obedecer o que eu lhe disse para fazer, se você continuar obedecendo, me servindo do jeito que eu mandei você fazer, sem olhar para a direita nem para a esquerda. O mundo ouve isso e acha que é difícil, mas é fácil demais. É fácil demais servir ao Senhor quando a gente olha nos olhos dele, que o brilho dos olhos dele preenche todos os vazios da nossa alma e nada mais importa. Fica difícil quando a gente fica olhando para os lados, mas quando a gente começa a olhar para ele, é o suficiente. Fica fácil. Fica fácil porque ele preenche lacunas que ninguém preenche. Ele acalenta a nossa alma de uma forma que ninguém acalenta. Ele chega como ninguém chega. Ele acalma como ninguém acalma. Então, Juliana, é condicional. A palavra é condicionada à tua posição. Ele diz: o que eu tenho é grande. E o que eu tenho para fazer na tua vida é em todas as áreas. Cobre tudo. Cobre tua saúde, cobre tua economia, cobre a tua família. Cobre todos que carregarem o teu nome. E que os teus bens serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar. Ele diz assim: até as coisas que carregam o que te sustenta, eu abençoo. Se tu permaneceres na posição. E ele diz: em todos os lugares. É literalmente o louvor que a gente louvou ontem. A ti, os teus e o que tu tens. O Senhor está dizendo: permanece, Juliana. Uma vez mais, que esse novo tempo, que essa nova primavera seja regada pela presença do Senhor na tua vida. Que você seja bendita em tudo, na tua entrada, na tua saída. Que o Senhor te batize com o Espírito Santo e com fogo. Que o Senhor abra os teus olhos para tu entender os mistérios da palavra dele. Que ele te levante nessa geração, na geografia que ele quiser te colocar, para pregar a palavra dele e ganhar muitas almas para o reino dele. Spurgeon vai dizer que ser um ganhador de almas é o que há de mais precioso no mundo. É o que eu desejo para você. Que você seja uma ganhadora de almas. Que o Senhor te levante com muita autoridade. Parabéns, Ju! Deus te abençoe. Meu pastor internacional, pastor Jadson, paz do Senhor. Eu vou me inspirar no Senhor, tô dizendo?
Eu sou sua fã, eu vou me inspirar no Senhor, vou ficar light igual o Senhor. Meu pastor tá bem light, vice. Ele tira a onda. Não tô nem reconhecendo ele. Pastor Jadson é o esposo da nossa irmã Vilma, nossa terapeuta, nossa missionária que mora no nosso coração. É a família internacional. A família internacional, menina. Eu olho pra eles e eu já vejo assim as bandeiras das nações. Desde o dia que eu ouvi, eu digo, oxe, promessa de Deus é prego batido e ponta virada. Quem mais crê tá aqui. Eu vou lá pregar na igreja dele fora do Brasil, quando ele for pastor lá, fora do Brasil. Minhas meninas, abram as vossas Bíblias, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21. Versículo 21 até o 23 hoje. Juliana Tenda. Juliana Tenda não, rapaz. Bruna Valegas. A Juliana tá na minha cabeça. Bruna Valegas, com esse nome chique. Deus te abençoe, Bruna. A gente passou o dia todo ontem pra Bruna escolher uma camisa. E no final ela jogou a camisa no meu colo. Assim, escolha você. Eu fui dormir me perguntando. E agora, Jesus? Qual é a blusa que Bruna vai querer? Amém, pastor Jadson. Amém. João 21. Bíblias abertas, minhas meninas. João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Presta bem atenção, principalmente Dona Juliana Tenda, porque esse texto de hoje bateu certinho com a palavra que Jesus mandou falar para ela hoje. Érica Félix, meu amor, te amo. Presta atenção, Ju, eu vou ler de novo. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse, porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral. O 23. Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Voltando, minhas meninas. A gente já leu o contexto e a gente está na última ceia. Amém, Andresa. Amém, Mariana. Amém, irmã Cíntia. E no texto da última ceia, quando Jesus está prometendo o Consolador, o encorajador, o nosso amigo Espírito Santo, que nós falamos dele ontem e vamos continuar falando dele. Mas Jesus fala aos seus discípulos no versículo 21 algo que a gente precisa deixar aceso no nosso coração. Ele diz assim, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. O amar de Jesus não são palavras lançadas ao vento. Não é uma palavra que o tempo apaga. Não é uma palavra vazia. O amor de Jesus são atitudes e ações. Missionária Teresa, mãe de Célia Brasil e de... esqueci o nome dela, a irmã de Célia Brasil. A mãe das irmãs Brasil, irmã Teresa Brasil, fique à vontade. Minhas meninas, o amor de Jesus não são palavras lançadas ao vento. E eu acho isso extraordinário, porque ele ensina com a vida a forma com que nós devemos ser, a forma com que nós devemos agir, nos comportar e seguir. Por isso que
a Bíblia continua sendo o nosso manual, por isso que a Bíblia continua sendo a nossa bússola, por isso que a gente sabe para onde ir, o que fazer quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia revela Jesus. E ele diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos são os que me amam. Ou seja, os que me obedecem são os que me amam. Amar não é dizer que ama e viver como quer, do jeito que quer, desobedecendo, descumprindo, desonrando e até envergonhando. Eu não posso dizer que amo ao Senhor se eu estou desobedecendo a Ele. Paz do Senhor, Irana Gomes, Deus te abençoe. Tu consegue entender que por muitas vezes a gente vive uma vida do jeito que a gente quer, fazendo o que quer, vai na igreja quando quer, não sente o Espírito Santo, não desenvolve uma intimidade com Deus, não lê a palavra, mas a gente abre a boca e diz: eu amo a Deus, eu amo Jesus. Quando fala em Deus, todo mundo se identifica. Eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, né? Eu ouvi muito isso esse fim de semana, muita gente dizendo: eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Então, até onde vai a tua fé? Porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obra é morta, né? E obra é ação. Ação é quando o que está dentro de você está transbordando de tal forma que não se limita em palavras, ela é expressa em atitudes. Não existe a possibilidade de a gente sentir algo tão grande e guardar só pra gente, porque é automático, é nosso. Quando a gente tem um sentimento muito grande, tanto bom quanto ruim, a gente começa a expressar isso em atitudes. E tem pessoas que conseguem somente expressar em atitudes mais do que palavras. São pessoas e pessoas. Jesus estava ensinando isso. Mas em todos os aspectos, o amor, o sentimento, ele não consegue se esconder diante das atitudes. Experimenta não gostar de uma pessoa, a não ser que você seja falso no nível hard. Mas experimenta não gostar de uma pessoa e a pessoa chegar no ambiente. Quando a pessoa chega, ainda que você tente disfarçar, o seu olhar mostra o seu incômodo, o seu olhar mostra o que você sente, porque o que você sente transborda em suas atitudes. Ainda que a gente consiga disfarçar: Pai do Senhor, fulana, não sei o quê. Mas aquela falta, sabe? Até que Jesus nos transforme quem nós somos. Porque nós precisamos ser moldados e transformados. Eu vivo isso. Eu digo: Jesus, tira de mim, porque eu sou um ser humano. Tira de mim, Jesus, esse sentimento que não vem de ti. Limpa, Jesus, quem eu sou. Isso é carnalidade. Mas tu entende que por mais que a gente até fale, até abrace, mas o sentimento não se esconde. Experimenta gostar muito de uma pessoa e a pessoa chegar. O mundo se acaba quando a pessoa chega. Porque nós demonstramos isso. Não dá para esconder. É exatamente isso, amiga. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o que Ele nos ensina. Quando a gente conhece a Jesus, que a gente começa a ver o que Ele está nos ensinando, como Ele andou, como Ele fez. É o nosso manual. E Jesus estava dizendo assim: eu não quero de vocês palavras. Não, falar, todo mundo fala. Olha, o Eli está dizendo: quando Érica chega, a gente vê. Tu precisa ver pessoalmente, mulher. Ele estava dizendo: falar, todo mundo fala. Eu quero ver as atitudes. Eu deixei para vocês o manual de como fazer, de como agir, o que foi que eu fiz, como eu servi, como eu cuidei. É isso que eu quero de vocês. E aí ele diz assim: se vocês me obedecerem, aí vocês estão provando que me amam.
não é sobre falar, é sobre obediência, é sobre o serviço, sabe? É sobre a expressão do amor. E não é só falar. Jesus quer mais de você do que palavras. É mais do que bater no peito e dizer que tem muita fé. Sim, mas onde é que estão as tuas obras? Onde é que está a tua obediência? Jesus está te mandando fazer algumas coisas e tu estás procrastinando até agora. Onde é que está o teu amor? Essa palavra é para mim também. É uma espada de 2 gumes. Ah, tu abre a boca para dizer que ama, mas faz meses que tem uma palavra de Deus queimando no teu coração e tu estás procrastinando entregar ela a alguém, achando que tu tem muito tempo. Onde é que está o teu amor? Tu diz que ama, mas faz tempo que Jesus está te incomodando a começar a servir na igreja. E tu não quer servir porque tu estás colocando na tua cabeça que tu vai se magoar com as pessoas de novo. Que as pessoas vão te julgar, vão te apontar, sendo que você não está vendo que Jesus, ele cura o teu coração através de pessoas. É isso. Conhecer ele é relacionamento experimental. É relacionamento experimental e íntimo, profundo. Minha pastora tá afiadíssima. Jesus está dizendo assim: não quero palavras. Não quero palavras. Quero ver as suas atitudes. Porque palavra todo mundo fala. Eu quero ver quem você é nas suas atitudes, nas suas ações. Porque ninguém consegue segurar quem é de verdade por muito tempo falando. Vai ter um momento que as atitudes vai mostrar quem é quem. Vai ter um momento que a máscara vai cair. Vai ter um momento que todo esse cenário, toda essa performance cai e a gente mostra quem a gente é. Tu vai passar a tua vida todinha sendo um personagem, não tem como. Tu entende? E Jesus está dizendo: eu te trouxe aqui, essa palavra não é para fulano não, essa palavra é para você. Eu te trouxe aqui para te dizer que eu estou cansado das tuas palavras. Não adianta dizer que tem fé, tem muita fé, mas não gasta tempo com ele. Não adianta dizer que tem muita fé, mas não faz nada pelo irmão. Não adianta. Às vezes a gente está procrastinando a obediência de uma maneira tão vergonhosa, que é vergonhosa para nós. Quando a gente sabe que Deus nos chamou para algo e a gente começa a arrumar muitas desculpas. A gente começa a arrumar tantas explicações, o depois. E quando a gente tem tempo, quando ele tem paciência com a gente, que ele tem, e ainda nos dá tempo, quando a gente decide obedecer, a gente diz: por que eu não fiz antes? Jesus está dizendo: eu estava o tempo todo lhe dizendo, que era para você fazer, porque eu sabia o que vinha depois da obediência. E não é plano do Senhor procrastinar a tua vitória. Quem procrastina é você. Porque existem bênçãos que são condicionadas à nossa posição. Lembra do versículo que eu deixei para Juliana? Ele diz assim: se você me obedecer, você será bendito em tudo. Você será bendito no campo. Você será bendito na cidade. Você será bendito em todas as esferas da tua vida. É a ti, os teus e o que tu tens. O versículo vai dizer que até o cesto que amassa o trigo vai ser abençoado na nossa obediência. Ele está dizendo assim: esse amor de palavras, não. Tu pode até falar que Jesus quer que a gente verbalize mesmo, mas que a tua fala venha acompanhada de atitudes. Que o teu eu creio venha acompanhada de atitudes de amor para com os teus irmãos. Que o teu eu tenho fé venha acompanhado de uma Bíblia aberta, entregando a palavra para quem ele quiser. Que as tuas palavras venham acompanhadas de uma vida de oração, sabe? De uma convivência com o Espírito Santo, de um saber entrar e saber sair.
olhar para o próximo, enxergar o próximo, não olhar somente para o próprio umbigo. Jesus estava dizendo assim: vocês vão me mostrar que me amam quando vocês começarem a obedecer. Quando vocês começarem a demonstrar na prática que aprenderam comigo. Porque quando a gente começa a andar com Jesus, não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de a gente passar por Jesus e não ter os traços de Jesus impressos na nossa alma, no nosso coração, no nosso entrar, no nosso sair, na nossa vida. Jesus, ele nos embala com uma influência tão terrível que quando a gente menos espera, a gente não fala do mesmo jeito. A gente não enxerga as coisas do mesmo jeito. Jesus, ele vai acalentando o nosso coração de uma maneira, ele vai preenchendo tudo de uma forma tão sublime, que chega a um ponto que a nossa humanidade ainda está aqui e a gente não consegue impedir alguns sentimentos. Mas Jesus, ele invade a gente a ponto de a gente sentir certas coisas e começar a combater aquilo. Jesus, tira isso de mim. Jesus, eu sei que o Senhor não se agrada disso. Sendo que esse sentimento, tempos atrás, outrora, a gente sentiria e deixaria ele crescer. Deixaria ele tomar conta de tudo e ser demonstrado em ações. Mas quando Jesus, ele chega, ele quebra. Essa semana, esse fim de semana, mais precisamente domingo pela manhã, eu estava no cursilho quando eu fui saindo para ir no banheiro. E quando eu fui saindo para ir no banheiro, uma das meninas que dividiu o quarto comigo, o nome dela é Betty. Betty estava encostada em uma coluna, assim, e eu passei por ela e eu já catuquei ela, já falei, né? Eu fui pegando amizade com todo mundo, então eu fui passando, já fui falando. Ela estava assim, falei com ela. Aí quando eu falei com ela, ela disse assim: Glória, o que Deus tem contigo é tão grande. É por isso que ele tá te quebrando todinha. Quando Beth me disse isso, sabe aquela palavra que a gente já sabe, que a gente já conhece, que a gente já ouviu de outras pessoas, mas quando a gente ouve de novo, principalmente de uma pessoa que tu nunca viu na tua vida, eu olhei assim, olhei pra ela, aí eu repeti, aí eu disse: ele tá me quebrando todinha. Só que eu ouvi e verbalizei o que eu tinha acabado de ouvir. Minha mente começou a ouvir aquilo bem alto. Ele está me quebrando todinha. Ainda bem, né, Betty? E eu fiquei tão passada, eu não tive reação. Ela começou a rir e eu parei assim olhando pra ela. Eu disse: ele tá me quebrando todinha. Ele está me quebrando todinha. E eu comecei a lembrar de algumas coisas que Deus está tratando comigo há uma semana. E eu tô pedindo ao Senhor continuamente: Jesus, limpa meu coração. Jesus, tira isso de mim. Jesus, eu pensei que eu não era mais assim. Tu tá entendendo? E a gente vai combatendo isso. E quando Beth me disse: ele tá me quebrando todinho, eu disse: até nisso ele tá me quebrando. Eu ainda preciso ser quebrada. O caminhar com o Senhor é regado por tantas transformações que não existe a possibilidade de Jesus passar por você, ou você passar por Jesus, conviver com Jesus e permanecer do mesmo jeito. A gente é humano e tem muita coisa em nós que precisa ser tirada, mas a convivência com Jesus, quanto mais perto de Jesus a gente tá, mais a gente vê quão sujo a gente tá, porque ele é muito limpo. E só enxerga sujeira quem tá perto de alguma coisa limpa. E quando a gente tá perto dele, ele é tão limpo. Mas ele é tão limpo, ele é tão claro, ele é tão puro, que a gente olha para os olhos dele refletem a sujeira que nós temos. Aí a gente diz assim: eu quero ficar mais parecida contigo. Tira isso de mim, Jesus. Tira esse sentimento de mim, Jesus. Combate isso que eu tô sentindo. Tem tanta coisa boa em Jesus e tem tanta coisa ruim na gente. É por isso que todas as vezes que alguém elogia a gente precisa dizer assim: glória a Deus.
Porque eu sei quem eu sou se tirar Jesus. Eu sei que a minha humanidade grita, ainda que eu ande com Jesus. Imagina se tirar Jesus. Outro episódio que aconteceu essa semana e é Jesus mostrando pra gente continuamente: você depende de mim. Você só é assim por causa de mim. Foi um momento que eu saí ontem, domingo. Saí pra ir lá na lojinha do Concílio pagar uma lembrancinha que eu tinha comprado. E foi quando a internet pegou. E aí eu saí bem séria. Quem me vê aqui na live falando com vocês é diferente de tu me ver séria em algum lugar. Eu tenho uma cara bem fechada. E aí quando eu fui séria com o celular na mão e andando rápido, Beth, mais uma vez, olhou pra mim e disse: que Deus me cubra de nunca lhe ver com raiva. Aí eu olhei pra ela e disse: eu não tô com raiva, não. Ela disse: mas quando eu vi você vindo, eu disse: que Jesus nunca deixa eu ver glória com raiva. Aí eu disse: se tirar Jesus, Beth, não sobra nada. Aí passei rindo. Se tirar Jesus da gente, não fica nada de bom. Se tirar Jesus, não sobra nada. A gente precisa pedir: Jesus, me faz te conhecer, a ponto de todas as pessoas que olharem para mim enxergarem que eu te conheço, como fizeram com Pedro. Tu é um deles porque tu fala como eles. Tu fala como ele. Tu veste como ele. Tu se parece com ele. Mais do que o que a gente fala, é a nossa conduta. É o entrar e o sair dos nossos pés. É o nosso comportamento, é as nossas atitudes. Ele estava dizendo: você prova que me ama de fato quando vocês obedecerem, quando se tornar palpável as tuas ações, sabe? Jesus nos ensinando, e ele continua e ele diz assim: e porque me amam, serão amados por meu Pai. É uma troca. Jesus te amou primeiro. Tu passa a amar e obedecer. Aí tu começa a receber o amor do Pai em uma nuance diferente. Tu entende? É eu não vou dizer uma predileção, porque Deus não tem filhos prediletos. Mas a gente sabe que quem obedece, se tu tem um filho obediente e um filho desobediente, tu tem prazer em agradar mais o mais obediente. Me diga se não é? O que é obediente, existe um prazer em você de mimar ele um pouquinho mais porque ele é obediente. Ainda que você faça para os dois, mas tem um negocinho ali para o obediente. E ele diz assim: e porque me amam, a gente troca esse amam pelas ações, né? Pela obediência, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei. Aí tá a chave. E me revelarei a cada um deles. Jesus está dizendo assim: na tua obediência eu me revelo. Na tua obediência eu te faço ver a minha glória. Eu revelo para ti os meus segredos, os meus mistérios. O que o mundo não vê, o que o mundo não conhece, o que o mundo não sente, eu te faço sentir. O que o mundo não entende, eu te faço entender. O que o mundo não enxerga, eu te faço enxergar. Existem coisas que Jesus abre para nós que não abre para ninguém. Existem coisas que Jesus, ele nos faz entender de uma maneira tão constrangedora que a gente não tem coragem de verbalizar. Eu vivo isso e eu me sinto constrangida com algumas coisas que eu digo: se eu verbalizar isso, vão dizer que eu tô doida. Aí eu fico observando. E quando eu menos espero, acontece. O que Jesus tinha me dito, há tempos atrás. Às vezes a gente olha, Daniele Rocha sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente olha e Jesus mostra o que está por trás do que a gente tá vendo e ouvindo. E a gente diz: sangue de Jesus, eu não queria nem ter visto isso. Aí quando o tempo passa, ele evidencia para todos o que já evidenciou pra gente. Ele dizendo assim: eu cuido de você.
eu mostro a você, eu tô preservando você, porque se você entrar por aí, se você se aproximar dessa pessoa, se você permanecer nesse lugar, se você tiver essas mesmas atitudes, você não chega onde eu quero. Então eu te mostro antes. Tu entende? Ele diz assim: eu me revelo a cada um deles. A cada um deles quem? Eu me revelo a quem me ama, a quem me busca, a quem me obedece. Quem me obedece, quem vive com o Senhor, vive diferente, enxerga diferente, tem conduta diferente, tu entende? E Judas vai, não o Iscariotes, o outro Judas, o Judas irmão de Jesus, ele diz assim: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral. Aí ele diz: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Jesus está dizendo assim: não é da boca para fora não, porque o mundo todo pode abrir a boca e dizer que ama. Mas o céu não é para o mundo todo. O céu não é para quem só fala e não faz. O céu é para quem prioriza a vida com Cristo em todas as áreas da vida. O céu é para quem sabe que é falho, é pecador, é limitado, é imperfeito, mas está renunciando sua carne e está dizendo: eu quero te obedecer, Jesus, porque eu te amo. Eu amo a tua presença, eu amo quem tu és, eu amo viver contigo. O céu é para esses, é para quem não desiste. Eu quero te dizer e deixar claro. Amém, Kelly, tá profeta. Eu quero deixar claro para você que o céu não é por mérito e nem por obras. Mas a gente não pode viver negligenciando por isso. Porque a graça está aqui, mas a graça é mais perigosa do que a lei. Às vezes a gente acha que a gente vai viver de forma deliberada, fazendo o que quer, do jeito que quer, quando quer, sabe? E a gente acha que é assim que funciona a vida. E quando Jesus voltar, a gente vai pro céu. Ou se eu sofrer um acidente e ficar na hora da morte, eu aceito Jesus. Ou quando eu estiver bem velhinho, eu aceito Jesus. Eu preciso te dizer, a graça é mais perigosa do que a lei. Porque a lei, alguém era pego em adultério, era apedrejado ali na hora, na frente de todo mundo, na mesma hora. Um sacerdote em pecado entrava no templo fulminado na hora, né? Perigoso, né? Ruim, né? A graça é pior. Sabe por quê? Porque a graça te faz pensar que tá tudo bem viver num adultério e tomar a santa ceia. Nada tá acontecendo contigo. Tô fazendo isso há anos e continuo igual, né? Tá tudo bem tomar uma cervejinha em casa, não tem ninguém vendo. E chegar na igreja no domingo e cantar no órgão, ninguém viu, teu pastor não viu, tua dirigente não viu, ninguém viu, né? Tomar, se fosse dormir, tá tudo bem, né? E a graça deixando. E o céu te olhando. Tá tudo bem falar um da vida do outro, porque o povo acha que só é pecado se for adultério, né? Se for prostituição, se for imoralidade sexual. Aí Jesus me chama e te chama para dizer assim: fofoca também é pecado. E a graça tá te olhando. Disse-me disse, pecado também. Tá entendendo? Levantar falso contra o outro, mesmo peso de pecado. E a graça tá te olhando. Inveja, pecado. E a gente fica achando, não, isso aqui é besteira. Porque é muito fácil matar o monstro exposto dos outros quando o nosso tá escondido. Mas todo mundo tem. Aí Jesus está dizendo assim: não é mérito. Não é por mérito. Salvação não é por mérito. Salvação é pela graça. Mas você não pode se encostar nisso como se você pudesse viver de forma desgovernada no mundo, mas vai ter salvação no final.
Na hora da morte eu me arrependo. Tu sabe se vai dar tempo? Primeiro que quem diz isso já mostra que não é arrependimento. E a graça é Jesus te esperando no juízo final. É pior. Eu ouvi um testemunho há pouco de um pregador que disse que ele estava em adultério há muito tempo. E pregando. E almas se rendendo. E vidas sendo transformadas. E ele começou a dizer, gente, nada mudou, eu estou pregando, nada mudou. Eu continuo vendo as pessoas se rendendo. E ele disse assim, então quer dizer que tá tudo bem, né? Aí teve um dia que ele pregou, ele disse, é a última vez que eu prego. É a última vez que eu prego, que eu não estou conseguindo sair desse pecado que eu estou. É a última vez que eu estou pregando e depois daqui eu vou parar. Aí nesse dia que ele disse isso, ele disse que o céu desceu. As raposinhas, né, amiga? É isso, as raposinhas. Os fragmentos de pecado, que quando a gente menos espera, tá uma barreira enorme. Ou a vinha tá destruída, né? Quando a gente menos espera. Os fragmentos. E ele diz que quando ele pregou, o céu desceu. Foi o dia que ele mais ganhou almas para Jesus. Pessoas foram batizadas. Ele voltou para o hotel desolado, dobrou os joelhos dele e disse, quer dizer que tu estás... Disse para Deus, quer dizer, Deus, que tu estás aprovando o que eu estou fazendo? Que eu disse que eu não ia pregar mais e hoje foi o dia que a melhor pregação da minha vida. Ele disse que sentiu uma espada na nuca dele. Eu nunca vou esquecer desse testemunho. Ele disse que sentiu a ponta de uma espada na nuca dele. Quando ele virou, ele disse que viu um varão muito grande, que ele não conseguia ver o rosto, mas ele disse que era uma altura fora do normal. Uma espada na nuca dele. Aquele varão abriu a boca e disse assim, eu te espero no juízo final. Tá na tua mão, tu quer continuar? Quer continuar? Continua. A graça te espera no juízo final. Jesus não dá colher de chá a ninguém, não. Ele está te avisando. Ele está avisando. Jesus quer falar com alguém, por isso que o texto foi para essa aba, que eu nem estava preparada para isso, meu Deus. Mas Jesus sabe com quem está falando. Não ache que é porque tá dando certo, até agora ninguém descobriu, até agora ninguém sabe, né? Ou tu não tá com nenhuma doença, a tua saúde permanece a mesma, a tua vida econômica também não foi tocada, né? Porque às vezes a gente diz assim, se alguma coisa der errado, é um sinal de que Deus não tá se agradando disso, quando na verdade tu sabe que Deus não tá se agradando disso. Mas aí tu vai empurrando com a barriga, né? E vai fazendo um monte de prova da tua carne, E a graça tá te esperando. Mas a mesma graça que nos espera no juízo final é a que te trouxe aqui para te dizer, deixa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Porque o que Jesus tem para mim e para você não é o inferno, não é o céu. Ele disse, eu vou preparar lugar. Ele disse, eu vou pessoalmente preparar um lugar para você, porque eu quero. É Deus olhando no teu olho hoje dizendo assim, eu quero você aqui. Eu te acho hoje para te dizer, eu quero você no céu. O inferno não é para você. Eu quero me revelar a você. Eu quero que você sinta a minha presença. Eu quero que você desfrute o melhor dessa terra. Eu quero que você seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero que você sinta o que é a minha presença. Eu quero que você tenha visão, revelação. Eu quero que você sinta o choque do Espírito Santo nas tuas veias, no teu corpo. Eu quero que as lágrimas desçam quente nos teus olhos. Eu quero que você viva o melhor dessa terra, no espiritual, no material, na tua saúde. É por isso que eu te encontrei aqui para dizer,
Abre mão disso hoje. Abre mão desse laço de carne hoje. Desses maus hábitos, dessa mentira, dessa fofoca, dessa língua grande que fala dos outros quando menos espera já falou. Jesus está dizendo assim, coloca a tua língua na minha mão. Coloca. O que tu não tem controle, coloca na minha mão que eu sei controlar. É a língua, coloca na mão do Senhor. É os olhos, coloca subordinado à obediência nas mãos do Senhor. É o corpo, é imoralidade sexual, é vaidade, é o quê? É vício. O que é que tu não consegue controlar? Coloca no altar. Diz assim, Jesus, eu tentei do meu jeito até hoje. Todas as vezes eu caí. Mas eu coloco os meus impulsos. Eu coloco a minha carne subordinada à tua obediência. Jesus, eu quero o céu. O Senhor me quer no céu e eu quero ir para o céu. Me ajude. Peça ajuda a Ele. Porque Ele é bom. E Ele ajuda. E o 24 para a gente encerrar. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. E eu faço das palavras de Jesus as minhas. Nada do que sai aqui é porque eu queria falar, a não ser o que eu estudo e escrevo. Jesus leva a gente para onde Ele quer. E sabe o que é isso? É o amor dele pela minha vida e pela tua. É o Deus que diz assim, senta aqui que eu quero conversar contigo. Esses teus caminhos tá me agradando não. Eu me constranjo com o amor de Jesus, que Ele se preocupa com os sentimentos que a gente tem. Eu lembro de uma coisa que aconteceu com Érica há uns meses atrás. E foi tão constrangedor o cuidado e o amor de Deus. Porque a gente passou uma situação que magoou muito ela. E antes que o sentimento de mágoa causado por alguém viesse no coração dela, quando ela foi fazer o devocional, Deus falou com ela que cuidava dos sentimentos que ainda iriam nascer. E ela mandou mensagem para mim, se acabando de chorar, amiga, Deus falou comigo agora sobre os sentimentos que ainda iriam nascer. E é o Deus que nos chama aqui para falar isso com a gente hoje. Ele se preocupa, porque Ele quer você no céu. Ele se preocupa com a gente. Tu lembra, amiga? Porque Ele quer a gente com Ele. A conta não fecha, sabe? A conta não fecha de alguém que diz que carrega o nome de Cristo e não tá nem tentando combater maus sentimentos. Jesus diz assim, o que eu tenho contigo é tão grande que não tem espaço para essas coisas. Começa a colocar no altar o que tu não consegue combater. Começa a colocar diante de mim que eu sei tratar. Eu sei curar. Ah, Jesus, mas me machucou, me magoou, me feriu, me maltratou. Aí ele diz assim, sim, mas o que eu tenho contigo não dá tempo. Ele tá falando comigo, vice? Ai, ai. Não dá tempo para ficar cultivando essas coisas. Porque existe um logo de Deus que a conta não fecha. Não dá para ser boca de Deus na terra se teu coração tá com mágoa. Tá entendendo? Se teu ego tá ferido, se tu não tá conseguindo colocar no altar, não dá para ser boca de Deus se tu tá emprestando tua boca pra maltratar os outros. Não dá, a conta não fecha. A gente precisa começar a colocar diante do Senhor no altar. Senhor, eu não estou conseguindo gerir esse sentimento. Lide! Beijo, Lide, paz do Senhor. A gente precisa começar a colocar diante de Deus. Senhor, eu não estou sabendo lidar com isso. Senhor, eu não estou gerindo. Eu estou passando por isso nesse exato momento. E justamente hoje, através dessa palavra, é pra mim. Meu Deus. Não dá.
Não dá. A gente começa a enxergar e a gente começa a dizer assim, mas Jesus, tira isso de mim. Eu conversei isso com a Erika ontem. Eu não queria de maneira nenhuma ir pra essa nuance hoje, mas eu conversei isso com a Erika ontem. Eu disse, amiga, eu tô combatendo isso, porque a minha humanidade é tão terrível que eu simplesmente apago, sabe? Da minha mente. E eu vivo como se eu nunca conhecesse a pessoa que me magoou. E eu tô combatendo isso. Eu falei isso ontem na divisão da cozinha de Erika. Eu tô combatendo isso porque eu sei que não dá pra ser assim. Jesus está tratando isso em mim, foi o que eu disse. Aí hoje Jesus vem com essa nuance, com essa palavra. É pra mim e é pra alguém que tá aí também do outro lado. Às vezes a gente nem fala, às vezes a língua a gente controla, mas o coração tá magoado, que a gente diz assim, Jesus, se o Senhor puder, não deixe nem que eu veja essa pessoa por um bom tempo, não é? Porque eu até consigo segurar a língua, mas a atitude eu não sei como é que eu vou agir quando eu ver essa pessoa, não é? Aí Jesus diz assim, para com isso. Coloca no altar os sentimentos que tu não consegue reger, as atitudes que tu não consegue controlar. Porque o que eu tenho contigo não dá tempo, não dá tempo de ficar remoendo com essas coisas. Existe um logo de Deus para você e a fonte tem que estar limpa. Tu não é fonte, né? Na casa do Senhor. Não é a tua boca que sai língua estranha, não é? Não é tu que Jesus usa para quem Ele quer, como Ele quer. E esse coração? Não tem que ser cuidado, não. Tem que ser tratado, não. Curado, não tem que estar limpo. Como é que tu vai abraçar se teu coração estiver machucado? Como é que tu vai profetizar que essa mesma boca que profetiza acabou de acabar com a vida de alguém com palavras duras? E tu sabe o efeito que causou? A gente tem que se parecer com Jesus. É um particular dele com a gente hoje. Ele dizendo assim, não espera não. Não espera o juízo final não. Pra tu achar que ia e por causa de tanta mágoa guardada, tu ser um quase fui. Mas era tanta mágoa que eu não entrei no céu. Quase fui. Mas eu guardei tanta coisa sem pedir perdão. Não liberei perdão. Não perdoei. Não pedi perdão e fui um quase. Abra a mão do seu orgulho hoje para chegar na presença de Jesus como Ele quer que você esteja. Vamos orar, minhas meninas? Vamos orar? Até aqui, não mais adiante, levei lapada de azorrague até umas horas. Ai, Jesus, vamos orar? Quem necessita de oração? Um ponto importante. Pessoas ferem, mas a gente também fere. Eu conversei isso essa semana no concílio com uma menina que disse que não queria mais ir para a igreja, porque ela estava tão magoada e tão ferida que ela queria guardar isso só para ela. Aí eu fui e disse assim para ela, mas a gente também fere, a gente também machuca, a gente também magoa. Quantas pessoas que eu não sei, mas já pararam na caminhada por causa de uma palavra dura que eu dei, por causa de uma ignorância minha, por causa de um olhar torto meu, até por um dia que eu não estava bem, às vezes não era nem com uma pessoa, mas foi algo que veio de mim. Então eu também magoo, eu também machuco, eu também falo que o outro não queria ouvir, sabe? E por que é que eu só olho pra mim como a magoada, a coitadinha, a ferida? Se eu firo também. Se a justiça de Deus descer do jeito que a gente pede, desce em nós primeiro. Sabia? Justiça contra quem? Contra você primeiro. Porque a gente tá tudo no mesmo pacotinho de sal.
Vamos orar, minhas meninas? Até aqui. A Zohag hoje tá bem específica. Maravilhoso Deus, Pai amado, eu vim aqui para te agradecer mais um dia, Jesus, na tua presença. Privilégio é estar na tua presença. Privilégio é te servir. Privilégio é andar contigo. Privilégio é sentir o teu cheiro. Privilégio é ser corrigida por ti. Isso é amor. E o teu amor o Senhor expressa para nós assim. É tanto cuidado, é tanto zelo e a correção é amor. Endireita os nossos caminhos, Jesus, o acesso está aberto. Nós colocamos os nossos sentimentos, todos eles, sobre a tua obediência hoje. O nosso coração nas tuas mãos hoje. Tudo que a gente não consegue gerir, tira de nós, Jesus. Tira de nós, troca pelo teu sentimento, Jesus. Guarda o nosso coração em ti. Guarda a nossa vida em ti. Guarda quem nós somos. Prepara para nós uma terça-feira cheia da tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Minhas meninas, abra a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Minhas meninas, presta muita atenção agora. Amanhã, a live é às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Então, bota o teu despertador. 6 horas da manhã. É o matutino. 6 da manhã, a gente tá juntinho aqui pra orar e ter uma hora aí de palavra, tá bom? Pra não deixar de ter, a gente adaptou para as 6 da manhã. Coloca teu despertador, é só 1 hora, depois tu dorme de novo. Pra gente se alimentar da palavra, orar junto, chorar um pouquinho junto, aprender o que Jesus quer de nós juntinhas e depois tu dorme de novo. Quem for trabalhar, vai trabalhar amanhã, quarta-feira, 6 horas da manhã. Depois a gente volta ao normal. Quinta, meio-dia, sexta, meio-dia, mas amanhã em especial, 6. Tá bom, minhas meninas? Eu amo vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E até amanhã, às 6. Às 6 horas. Ó. Pra vocês.